Mas o que mais me chamou a atenção foi o caso de uma moça lá em Jaraguá do Sul. Um dia eu estava no banco aqui em Florianópolis, eu estava na fila do banco, e naquele dia incrível, aquele dia o banco demora, mas aquele dia o banco, eu fiquei quase uma hora e pouco na tal de fila do banco. E tinha no mural um cartaz dentro do banco, escrito assim: fulana de tal, ela, a nossa estagiária da agência lá, assim, assim, no lugar tal, ela se encontra com a enfermidade tal, assim, assim, assim. Daí eu passei aquilo, olhei para um lado, daí sempre lembrando aquilo que, como eu digo, né, quando a gente era do mundo era errado, pingo é letra, né? Aí Deus está me mostrando alguma coisa, porque o rapaz que trabalhava comigo, que era um motorista, o nome dele era Alexandre. O nome do meu filho é Alexandre. O nome da minha sobrinha, Alessandra. O nome da guria era Alessandra também. E ela morava no mesmo lugar que nós ia no outro dia. Daí eu pensei assim, bom, amanhã nós vamos viajar para aquele lugar, o irmão Ademir inclusive vai junto comigo, que eu viajava, ele ia comigo e coisa, né? Nós ia fazendo a obra nesse sentido, nós ia trabalhando e fazendo a obra ao mesmo tempo. Só que quando Deus mostrava alguma coisa assim, nós deixávamos todinho o trabalho de lado e ia só fazer a obra. Nós fizemos muito disso. Muitas vezes isso. Porque eu tentei, inclusive numa outra época, até de fazer o trabalho quando Deus mostrava que ia curar uma enfermidade, alguma coisa, e não dava certo. Então, até hoje, se Deus mostra que vai fazer uma operação, alguma coisa, não importa se é aqui em São Paulo, se é em Porto Alegre, a gente larga tudo e vai lá atender, nem que seja uma pessoa. Porque se nada mais dá certo se tu não fizer aquele trabalho, aquela ordem, não obedecer aquela ordem, né? Então eu pensei comigo mesmo, bom, nós vamos estar lá em Jaraguá do Sul mesmo amanhã, vamos passar lá nesse lugar, porque isso aí de repente pode ser um baita de um golpe, né? De repente para arrumar dinheiro, para botar no banco, pedir um dinheiro naquele aviso no banco, né? Então no outro dia nós fomos viajar, passamos naquele lugar, fomos no banco lá, daí o gerente do banco falou, disse, olha, essa moça, ela era estagiária aqui da agência, ela não era funcionária do banco, ela mora aqui perto. Mas daí eu contei, mas ele queria saber o que era, daí eu contei para ele, estava com o Ademir assim, daí ele pediu para o Ademir vir. Aí dentro da agência Deus foi mostrando o problema da família desse gerente do banco, foi mostrando do caixa, da família da caixa, porque Deus é assim, quando dá para o Ademir, Deus vai mostrando. Por telefone Deus já mostra tudo o íntimo da pessoa, e é coisa, por objeto que pega na mão, qualquer coisa, é um dom, né? Daí nós conseguimos localizar a mãe dessa moça, da Alessandra. Mas ela estava em outra cidade, que ela estava fazendo quimioterapia. Ela tinha câncer no pâncreas. Aí no outro dia, naquele dia não falamos com ela, no outro dia eu estou trabalhando no lugar, daí ela chegou de carro com a mãe. Mas naquele momento, o irmão Ademir estava atendendo um senhor lá, de 80 e poucos anos, em Jaraguá, que tinha perdido o filho e a nora, né? Tinha perdido num acidente de carro. Não me lembro também, parece que o neto também. Então, eu devia estar dando uma palavra para aquele homem, né? Para a família dele, né? Aí a mulher, quando chegou de carro, quando eu vi ela com a filha dela, assim, eu fiquei assim, porque eu olhei, porque a pessoa que está com uma enfermidade, ou está fazendo uma quimioterapia, a pessoa ela fica muito caída, muito triste, fica doente, né? E aquilo me chocou, e na hora eu dei um passo para trás, pensei comigo mesmo, assim, mas o que eu estou fazendo, né? E Deus de repente, Deus não vai curar essa moça, né? Não vai curar essa menina, né? Mas vê como é que as coisas, né? Como é que o inimigo engana a gente. Quantos casos eu tinha visto, tinha gravado, e coisa que Deus tinha operado, né? Tinha curado, mas chegou naquela barreira ali, já a minha fé se foi pro brejo, né? Eu olhei assim, né? Mas daí falei para elas, vocês aguardem um pouquinho, que o irmão Ademir ele já está chegando, e daí ele vai falar com vocês. Mas Deus já mostrava, já antes, né, que eu ia operar aquela moça. Mas eu voltei para o meu, esperando um pouquinho. Aí o Ademir chegou, daí foi com eles até o parque lá da Malva, em Jaraguá do Sul, que você que está assistindo, o dia que estiver em Jaraguá do Sul, vá lá visitar o parque. Aquele parque é muito bonito, é muito abençoado, aquilo lá é feito com carinho tremendo. Deus operou muitas pessoas lá naquele parque lá, porque o Ademir geralmente ele ora com as pessoas sentadas. Então a pessoa vem na rua, alguma coisa, ele ia até com o carro lá no parque,
e estacionava lá no parque, e lá no parque ele fazia oração na pessoa. Então quando chegou no momento de orar dessa pessoa, ele orou nela e ela dormiu, ela e a mãe dormiram. Daí esperou uns 10 minutos, alguma coisa assim, aí elas voltaram. Daí quando voltaram, daí quando eu fui me cumprimentar elas na volta, lá no lugar onde eu me encontrava, porque eu não fui junto lá no parque, né? Daí eu notei uma diferença, que quando eu conheci elas a primeira vez, a mão delas era gelada. Na segunda vez, a mão delas era quente. Daí elas me contaram o que houve, disse, isso é sinal, Deus vai operar, que nem operou outros também, da mesma maneira. Isso é um sinal, que Deus sempre dá um sinal. Daí, aquilo foi um caso que me chamou muita atenção. Porque passou quase um ano, nós voltamos naquela cidade de novo, e quando nós estávamos naquela cidade, nós fomos lá procurar aquela moça. Nós fomos num bairro lá e dissemos, vocês conhecem a fulana assim? Todo mundo conhecia na cidade, porque a guria era bem nova, era muito conhecida. Não sei se a mãe dela foi secretária de educação, alguma coisa, do município lá. Então era muito conhecido. Daí nós chegamos numa casa, perguntando, né? Chegamos numa casa e naquela casa veio uma pessoa nos atender. Então ele perguntou, o que vocês queriam? Eu queria falar com a pessoa assim, mas o que é? Ele disse, não, é assim, assim, assim. Ah, só um pouquinho. Aí veio uma moça. Mas aquela moça veio assim, daí eu olhei, não, nós queríamos, daí eu fui falando antes dela falar, disse, não, nós queríamos falar com a Alessandra. Daí ela olhou, vocês não estão me reconhecendo não? Daí eu olhei assim para ela, olha, a guria, ela já estava com os cabelos grandes, tudo estava bonita, a guria assim, coisa, a guria muito bonita, a guria, sabe? Eu fiquei envergonhado, porque naquele momento lá atrás, lá, que já fazia quase um ano, eu tinha pensado, Deus não vai curar nunca. Eu fui lá só de curioso, até para ver o que tinha acontecido com a guria, porque a gente não sabia mais notícia dela, de repente a guria nem estava mais ali, né? Então aquilo foi uma festa muito grande, que houve coisa, mas eu fiquei assim, no momento eu fiquei envergonhado e depois fiquei alegre, aquilo me contaminou. E então um dos casos que mais me marcou nas andanças com o irmão Ademir foi esse. Foi a cura dessa moça, né? Agora, muitos me perguntam também, qual é o pior caso que tu viu? Eu disse, olha, o pior caso que eu vi foi aquele caso que, infelizmente, Deus levou a pessoa. Deus, que tem enfermidade que é para a medicina, tem enfermidade que é para Deus, e tem enfermidade que é para a morte mesmo, que Deus leva mesmo, né? Que deu o tempo da pessoa, alguma coisa, né? Até as famílias até na hora não compreendem muito, mas depois até com isso até a pessoa meio se conforma, porque quando chega o momento da pessoa mesmo não adianta, quando a morte encosta na pessoa, que pega aquele frio de morte mesmo, nada mais não deu mesmo, que tem já escrito, né, aquele tempo, aquela etapa, aquela fase, né? Então eu vi tantos casos assim e aprendi também que não existe caso melhor e caso pior. Porque toda doença, toda enfermidade, para quem está doente, ele sabe. Para a gente, você que está assistindo, eu mesmo, que não sente nada, você não sabe de nada, não sabe. Então, agora, para quem está doente, uma dor de dente, a pessoa não faz mais nada na vida, não é? A pessoa ela tem uma enfermidade, o pensar dela já muda. Tanto é que uma coisa que eu aprendi, que quando a pessoa ela tem uma enfermidade, se ela tem na carne, a carne ela mexe todinho o corpo. Então são duas coisas, é a carne e o esqueleto, que seria o osso, né? Se tiver qualquer enfermidade, o corpo dela todo está doente. E o que forma, por exemplo, o pensar da pessoa, o pensamento da pessoa, essas coisas, é a carne ela mexe com o pensamento, a pessoa não consegue fazer mais nada. Então por isso que sempre quando tem alguém doente, tem que ter alguém na família, alguma coisa que ajude, que colabore, que segure, porque a pessoa doente ela não consegue fazer mais nada.